Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, mais uma palestra do canal América Latina em Curso. E hoje a gente tem uma palestra excepcional e eu diria que ela é quase que a continuação da primeira palestra, né? A palestra anterior foi uma breve história sobre os povos da América Latina e alguns, não todos, mas de alguns específicos, mas de uma história mais geral desses povos para a gente poder pensar agora, nessa palestra, a construção desses movimentos a partir dessa história. Quem vai fazer essa discussão para a gente é a Gisele, e eu queria agora que ela desse só uma breve introdução da temática para a gente já poder cair de cabeça nessa discussão aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele e eu vou estar apresentando essa palestra. No caso, esses movimentos indígenas da América Latina que nós vamos falar, ele é um pouco mais contemporâneo, então abrange o século XX, XXI por aí, e regiões bem específicas que nós selecionamos, né, como exemplos desse movimento indígena na América Latina. Obviamente que numa palestra só a gente não consegue dar conta da diversidade, da quantidade de nações e de representatividades que existem, então a gente selecionou aqui a representação da Bolívia, do Chile e do Brasil para discutir um pouco sobre essa conjuntura da América Latina na atualidade e também discutir um pouco sobre a formação dela ao longo desses anos do século XX, XXI. Bom, para começar a nossa palestra, vamos recapitular um pouco do assunto da colonização e já introduzir um pouco das formas de resistência a essa colonização. Alguns pontos que eu quero abordar seria a violência da colonização e o discurso de legitimação dessas violências. Eles são duas coisas diferentes, mas que conversam muito, porque a colonização ela gerou efeitos práticos, ações práticas, na verdade, né? Violências muito intensas e físicas, mas também o que, na verdade, é o que perpetua mais até hoje seriam os discursos que legitimaram essas violências, que seriam não só formados pelo colonizador europeu que veio para cá, mas também para todo o contexto e toda a burguesia que se formou aqui na América Latina após o começo dessa colonização. Então vamos começar recapitulando um pouco sobre o que foi essa colonização, né? O aspecto empreendedor e mercantilista dessa colonização. Ela não foi uma colonização de exploração por curiosidade. Foi uma exploração financeira, uma exploração para alcançar novos territórios e também riquezas, principalmente mineração e agricultura. No caso, a mineração seria a extração, né? E a agricultura precisaria ali do crescimento e também depende do clima e de alguns outros fatores, que é o que também traz uma diversidade muito grande em alguns modelos da colonização através da América. Por mais que a América Latina basicamente se divida numa colonização mais espanhola e portuguesa, tem também outras nações que fizeram parte dessa colonização, mas o que contribui muito para essa diversidade seria essa parte do próprio bioma de cada parte da América Latina. Então, o clima vai influenciar os interesses econômicos em relação a esse clima, então as culturas que pode se cultivar no lugar e não pode na outra também define muito o quadro geral que vai se estabelecer ali naqueles lugares. No caso, aqui por último nós temos esse tópico da formação de uma elite reprodutora do pensamento colonial. E aqui eu quero trazer um trecho do Mariátegui. No caso, ele está falando aqui mais especificamente sobre o Peru, que é de onde ele é, mas também é uma análise muito geral do que seria a exploração econômica e a relação dos indígenas nessa abordagem. Então, bom, esse texto do Mariátegui, o título dele é O Problema das Raças na América Latina. Vou citar um trecho aqui que está aparecendo para vocês no slide, que é: o valor econômico destas terras seria muito menor se, com suas riquezas naturais, não possuísse uma população indígena, a qual, com o concurso das burguesias nacionais, é possível explorar integralmente. Nesse caso, o que o Mariátegui está falando, mais especificamente sobre o Peru, que é a sua terra natal, né, de onde ele é, o contexto que ele aborda mais específico, mas também é uma tentativa de explicar todo o contexto da América Latina e da colonização que se deu aqui,
Porque quando os colonizadores eles invadiram essas terras, eles não levaram apenas os recursos naturais ou utilizaram as terras para agricultura, mas eles também utilizaram a mão de obra, uma mão de obra extensa, né, uma mão de obra espalhada por todo o território, e principalmente a colonização espanhola fez uso da mão de obra indígena. Não quer dizer que a colonização portuguesa não fez, ou a francesa, ou a inglesa, mas a espanhola fez isso de uma forma mais institucionalizada. No caso português, por exemplo, a exploração indígena ela foi muito mais por baixo dos panos. Então, oficialmente, ela não deveria existir, mas estava sempre acontecendo ali, principalmente com aquele contexto dos bandeirantes no estado de São Paulo. Vou passar aqui e vamos falar um pouco sobre imperialismo, que é basicamente a continuação dessa colonização, né? No caso, a colonização, ela oficialmente terminou com as independências, né? As independências de cada uma das nações da América Latina, mas o imperialismo, ele se instaurou. O imperialismo, ele seria aqui, ó, vamos seguir um pouco esses tópicos do slide, imposições subjetivas ou não das vontades de um país sobre o outro. O imperialismo e sobreposição de uma burguesia estrangeira sobre a burguesia e classe dominada de outro país. E aqui eu coloquei países desenvolvidos. Por quê? Essa imposição subjetiva ou não, ela diz respeito a uma imposição econômica, uma imposição cultural, uma imposição em várias frentes, na verdade, uma imposição tecnológica, uma imposição de industrialização e de civilidade. Essa nomenclatura de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, no caso, hoje se usa mais países em desenvolvimento, ela se dá nessa chave de que os países que participaram dessa colonização, ou seja, mais Europa, mas depois também após a Segunda Guerra Mundial foi incluso os Estados Unidos ali, esses países desenvolvidos eles formavam eles formam, né, até hoje, um ranking, os melhores países e aqueles que impõem a sua vontade sobre todos os outros. Então, aqui a gente colocamos também, pode se dar pelas vias legais, estatizadas, comerciais ou pela ação de coerção direta. Ou seja, pode tanto se dar por questões de tratados, pressões diplomáticas, ou por intervenções mesmo, como em guerras, por exemplo, a Guerra do Vietnã, por exemplo, as questões no Oriente Médio e os Estados Unidos são algumas faces desse imperialismo. E aqui nós temos duas citações do autor Eduardo Galeano, do livro dele Veias Abertas da América Latina. Nesse livro, ele fala um pouco, obviamente no tempo dele, ali, essa versão que eu peguei é de 1978, ele explica um pouco sobre como se dá essa dinâmica da América Latina no cenário da economia mundial, no cenário de subordinação, e ele também fala sobre essas questões comerciais, essas questões diplomáticas. Então vamos lá. Primeiro trecho. O grande galope do capital imperialista encontrou a indústria local sem defesas e sem consciência de seu papel histórico. A burguesia se associou à invasão estrangeira sem derramar lágrimas nem sangue. No caso, página 195 do livro do Eduardo Galeano. Nesse contexto, ele está falando de uma indústria local, ou seja, dessas nações independentes, né, no seu começo de industrialização, no seu processo de formação, e também sobre essa relação com a própria burguesia, uma burguesia nativa, não necessariamente indígena, né, nesse sentido, mas uma americana mesmo, que nasceu aqui e não é necessariamente europeia. O que isso quer dizer? A burguesia, ela se associou com os estrangeiros, com os colonizadores, em busca de lucro, em busca de melhores relações comerciais, melhores condições para que eles se estabelecessem numa posição de poder. Então, eles já estavam numa posição de poder enquanto estava sobre o colonialismo, né, sobre ali oficialmente sobre as coroas europeias, mas depois desse período, eles continuaram a se associar à questão estrangeira, então sempre privilegiando os interesses corporativistas, sempre privilegiando interesses outros que não do desenvolvimento do seu próprio país. Isso faz com que a América Latina ela se encontre num papel muito delicado, porque o seu desenvolvimento ele depende
economicamente dessa burguesia, ou seja, eles controlam uma grande parte do fluxo econômico e, ao mesmo tempo, esse fluxo econômico ele não é utilizado para desenvolver a própria América Latina, ele é utilizado para desenvolver outros países, como esse segundo trecho mostra também. A América Latina continua exportando seu desemprego e sua miséria, as matérias-primas que o mercado mundial necessita. O intercâmbio desigual funciona como sempre. Os salários de fome da América Latina contribuem para financiar os altos salários dos Estados Unidos e da Europa. O que isso significa? Aqui o Eduardo Galeano está falando um pouco, né, no contexto desse capítulo, sobre a industrialização e sobre como as condições especiais que indústrias estrangeiras recebem aqui nos territórios da América Latina favorecem economicamente, não quem dá esses privilégios, quem corta esses impostos, por exemplo, mas sim as próprias empresas que vêm para cá e os países, consequentemente, de origem. Então, o que é produzido aqui é vendido, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa mais barato e é revendido para a América Latina mais caro, o dobro, o triplo do preço. Então, acaba que o nosso poder de compra é diminuto, o nosso lucro é diminuto com essas relações comerciais, mas elas são sempre privilegiadas, elas são sempre priorizadas no campo comercial. Bom, então a gente vai começar exemplificando a Bolívia. Vamos passar por uma linha do tempo de alguns acontecimentos muito importantes na formação do movimento social na Bolívia e depois principalmente do movimento indígena. Começando aqui pela Revolução Nacional de 1952. Essa revolução foi uma das mais importantes da América Latina. Ela trouxe algumas pautas muito importantes para a população em geral, para a população que foi colonizada e principalmente para as populações indígenas. No caso, ela começou com as demandas de reforma agrária, que revogava a questão da lei de terras, que fazia com que as terras fossem um uso restrito, um uso limitado, só para aqueles que tinham intenções não comunitárias, ou seja, intenções mercantilistas, na verdade, capitalistas. No caso, depois também algumas outras pautas seriam o sufrágio universal, que trouxe direitos de voto para mulheres, para indígenas. Isso foi um passo muito importante, porque foi um começo de uma voz mais ativa, né, mais institucionalizada, na verdade, e uma das consequências mais importantes que a gente aponta seria o movimento operário combativo. Por quê? Em alguns outros casos da América Latina, o movimento trabalhista ele conseguiu ser suprimido de uma maneira muito forte. Então, acabou sendo mais uma organização secundária, uma organização de enfeite. No caso da Bolívia, o movimento operário ele é muito presente. Então, ele é uma tradição sindical na Bolívia que faz com que tenha muita voz e muita ação efetiva essa questão do movimento operário. E ali embaixo, a gente cita a COB, que seria a Central Obreira Boliviana. É uma das faces desse movimento operário. A Paz Extensoro é uma parte, né, é um começo de alguns movimentos que tentaram liberalizar a política da Bolívia, ou seja, fazer algumas mudanças para que a economia fosse mais liberal, fosse mais em favor de um comércio não estatizado. Então, a primeira interferência foi na questão da mineração estatal, no caso, nas minas, né, da Bolívia, tinha muita exploração, desde os tempos da colonização. Com a independência, ela foi estatizada, ou seja, era um pertencente ao Estado da Bolívia para o próprio desenvolvimento, mas aconteceu que chegou nesse período do Paz Extensoro, que essa intervenção fez com que acabassem, né, essa questão estatal, e também houve um êxodo desses mineiros, das pessoas que trabalhavam com a mineração, né, para o cultivo da coca. Então, houve um deslocamento. Com esse deslocamento, trouxe uma superpopulação ali no campo também e uma pobreza. No caso, tudo isso acabou debilitando, um pouco a COB, né, que esse movimento operário, mas não chegou a fazer com que ele ficasse obsoleto, com que ele ficasse totalmente apagado.
Com isso, as manifestações contra a paz extensor e contra essa privatização da mineração, elas ganharam caráter étnico, ou seja, havia uma população indígena mais ativamente envolvida nessas questões e as demandas indígenas também apareciam mais. No caso, o texto que nós estamos utilizando, né, que seria sobre essa questão da Bolívia e sobre a trilha, né, que levou à posse do Evo Morales, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, ela traz também uma questão sobre o projeto nacional que essas populações estavam pensando. Na Bolívia, né, tem mais de uma etnia, mais de uma tradição envolvida, mais de uma cultura envolvida, além da questão da aculturação e da miscigenação, e isso faz com que os projetos nacionais eles entrem um pouco em conflito, então não é uma voz uníssona. O movimento indígena na Bolívia, ele não é um só povo, um só coração, ou algo do tipo. Ele é mais voltado a pautas, né, que dizem respeito a todos os nativos, mas tem opiniões, tem tradições muito específicas em cada um dos casos. E isso faz com que esse movimento ele seja muito diverso e também os projetos e as demandas que eles trazem, né, de específico, também sejam muito diversas. E ali nós trazemos um pouco, né, do que pode gerar essa não homogeneidade, que seria a procedência, ou seja, a construção que cada uma dessas etnias teve, localização regional e linguagem também, que são diferentes, tem mais de uma língua indígena, não tem uma língua indígena, tem a língua de cada uma das etnias. Nós vamos então comentar alguns movimentos que aconteceram na Bolívia, que foram muito importantes, começando pelo movimento dos cocaleiros. Em 1997, teve o lançamento da campanha Coca Zero, pelo Estado boliviano, que queria, né, acabar com a questão da coca, da produção de coca. No caso, por ser um dos pilares da economia, né, como a gente viu ali na questão do Paz Extensoro, tiveram alguns movimentos que foram contra essa campanha do Coca Zero, né, defendendo o uso tradicional da coca pelas populações indígenas, né, para a mascagem da coca, mas também se opondo à questão do narcotráfico e da questão da industrialização dessa planta, que seria a cocaína. Entre essas figuras contra essa campanha de Coca Zero, estava Evo Morales, né, que também veio a ocupar a presidência do país. Em seguida, vamos comentar um pouco sobre os problemas da terra. Como a gente vem comentando até aqui, essa questão de reforma agrária e da ocupação das terras, ela é muito importante para as populações tradicionais da Bolívia, né, que são necessariamente a maior parte indígenas, e ali nós temos a questão de La Paz. Nessa região foi instaurada uma lei de desapropriação de terras, né, uma medida do período liberal, que foi de 1900 até 1920. Esse período liberal ele retirou, né, a propriedade de várias etnias indígenas dos seus lugares originais para privatizar a terra, para venda de terra, dizendo que eles não seriam os verdadeiros donos dessa terra. Essa é uma história muito parecida, né, com o que a gente sempre vê nos casos da América Latina, até nos Estados Unidos também, sobre a apropriação de terras. O debate da terra ele gira muito em torno disso, da legitimação do uso da terra. Depois disso, ocorreu uma reforma agrária em 1953, e ocorreu também uma lei, né, que foi instituída, que é a Lei do Instituto Nacional da Reforma Agrária, em 1996. Então, essas foram conquistas, né, que foram geradas pelo movimento indígena em parceria, em paralelo com o movimento operário, porque também as populações indígenas elas fazem parte desses movimentos operários, também dali que surge essa organização. Em seguida, ali nós temos a exemplificação do índio Pachacuti. No caso, essa figura de liderança seria o Malco. Esse
essa liderança, né, ela tem algumas ideias radicais, né, que são contra a miscigenação indígena com a raça branca e contra a presença branca na América. Então, segundo os pensamentos, né, dessa ideologia mais radical, não seria legítima a miscigenação e também não seria legítima a presença nem de miscigenados nem de brancos na América, e que eles deveriam ser expulsos e a terra ser restituída aos donos originais, aos proprietários originais, que são essas populações originárias. O Malco ele forma um exército, né, uma guerrilha Tupac Katari. Essa guerrilha ela não tem sucesso, né, na sua empreitada, ela não realmente consegue expulsar toda a presença branca da América, mas ela serve também para a gente questionar um pouco, né, essa questão da miscigenação, questionar um pouco sobre o que ela representa, né? Porque no caso brasileiro, ou no caso da colonização portuguesa aqui na América, a miscigenação ela é um instrumento realmente de colonização também, é um instrumento de desarticulação dos povos indígenas, e ali com Malco ele meio que traz essa questão, né, não numa forma que todo o movimento indígena aprova, né, essas ações, mas serve para questionar um pouco sobre qual é o papel da miscigenação. Ele é um papel natural, ou seja, a miscigenação ela ocorre de uma maneira natural por conta da presença branca na América, ou ela é algo institucionalizado, algo que vai contra o movimento indígena de alguma forma. Então ele traz um pouco esse debate dentro do movimento indígena. E por penúltimo ali, nós temos El Alto, que é uma cidade na Bolívia. Essa cidade ela tem algumas características muito peculiares, que seria mais no quesito da legalidade e da ilegalidade funcionando ali. Então, ela é muito importante nas articulações políticas, ela serviu de palco para algumas discussões muito importantes, no caso, alguns movimentos que influenciam a nível nacional, ou seja, o movimento indígena ele pode se articular a partir dessa cidade de uma forma muito forte, e ele conseguiu derrubar aí alguns governos que eram contra demandas muito fortes da população indígena. E ali também envolvendo a burguesia, né, que é chamada de chola, e os camponeses indígenas e dessa disputa por terra, essa disputa por direitos. Por último, nós vamos falar sobre o Partido MAS, que é o Movimento ao Socialismo. Esse partido ele foi formado em 1995, né? Um dos seus fundadores é o Evo Morales, que participou ali daquela questão da Coca Zero. E aqui no próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Né? Houveram algumas reformas econômicas, né, para a superação da crise. Ali no outro slide a gente citou, né, as medidas liberais entre 1900 e 1920. As consequências dessa liberalização da economia foram ruins para o desenvolvimento da Bolívia. No caso, foram uma tentativa de escapar de uma crise econômica que já estava escalando há algum tempo, mas ela acabou não dando conta de superar isso. Vamos fazer uma breve citação aqui do nosso artigo, que estamos levando como base. A entrada de capitais, ampliação da dívida externa e da cooperação internacional para o desenvolvimento. Esse é um modelo econômico que foi adotado e, como já dissemos antes, ele falhou nesse desenvolvimento. E aí houve uma tentativa de uma criação de imposto sobre renda pessoal, parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, mas ele afetava mais as pessoas pobres do que as pessoas ricas, então isso gerou um movimento, né? Isso, na verdade, impulsionou um pouco mais o movimento, e também essa questão da repressão política e militar sobre a Coca, a campanha Coca Zero, e toda essa questão dos agricultores e dos povos indígenas camponeses, né, que tanto utilizam a coca tradicionalmente quanto como forma de renda. Aqui outra citação. Com as medidas de liberalização da economia, aumentaram as diferenças entre ricos e pobres, ao que se somou a mudança nas diversas regiões. Tá? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o Evo Morales e a gente vai entrar um pouco mais nessa questão mais atual.
porque o Evo Morales, ele foi empossado presidente em janeiro de 2006 e ficou no poder até 2019. Nesse meio tempo, ele trouxe demandas indígenas muito importantes, né? Ele foi o primeiro presidente indígena, efetivamente, da Bolívia. Ele teve um foco de governo na reforma agrária, nacionalização de setores da economia e autonomia dos povos indígenas bolivianos. Ele permaneceu no poder até 2019, onde houve um golpe de Estado que levou à sua renúncia. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse golpe de Estado mais para frente, com algumas imagens, alguns contextos da América Latina, mas tem alguns debates em torno desse golpe de Estado, né? Em que alguns dizem que não foi um golpe de Estado, que foi algo legítimo da população, né? Mas nós temos algumas objeções quanto a isso, quanto a essa leitura. Agora nós vamos falar um pouco sobre o contexto no Chile. O Chile é um caso um pouco diferente, porque toda a questão da colonização, ela foi rodeada, né? Ela foi intermitente a muitas resistências, a muitos focos de resistência, e ela seguiu de uma maneira muito forte até uma pacificação em 1860, 1883. Essa pacificação ela ocorreu de uma forma muito violenta, né? E após ela houve a criação de algumas reservas na região da Araucânia e uma ação católica de integração. Isso significa que os povos indígenas, né, foram tirados dos seus lugares originais, das terras em que eles ocupavam, todas as etnias ali, né, que abarcam, no caso, a etnia Mapuche, eles foram tirados de suas terras e foram concentrados em reservas. Essas reservas, elas tiveram uma ação católica, ou seja, uma tentativa de retirar a religião, as tradições indígenas realmente desses povos, e essa questão teve um impacto muito grande, e assim como no começo do século XX, aqui nesse próximo tópico, houve uma nova redistribuição do território, e deslocou novamente os povos das suas terras originais, só que dessa vez levando os povos originais a ocupar apenas 5% das terras que eles ocupavam anteriormente. Isso significa uma redução muito drástica dos focos de produção, né, da produção de subsistência mesmo, e também da ocupação das terras que eram tradicionais desses povos. Entre 1960 e 1970, os governos de Frei e Allende promoveram algumas reformas agrárias para tentar apaziguar um pouco essa questão do movimento indígena. Tá? Ela não foi uma reforma muito ampla e não foram combinadas ações mais específicas para reestruturação, para o desenvolvimento do povo Mapuche. E, no caso, elas não foram suficientes e foram interrompidas pelo golpe de Estado de Pinochet. Ele vai fazer algumas medidas contrárias, ou seja, abrir as terras indígenas para privatização e a proibição do uso comum da terra, do uso tradicional dessas populações da terra. Após esse período do golpe de Pinochet, em 1988, começa a abertura para a oposição, ou seja, começa um período de redemocratização do Chile, e é quando surge o Partido Concertación. Ele abraça algumas demandas indígenas, né, e acaba sendo eleito Patrício Aylwin. Essa figura e esse partido, eles não tiveram uma aceitação integral dos povos Mapuche, então nem todas as lideranças Mapuche concordavam com essas intenções, não acreditavam que seria muito efetivo, mas mesmo assim foi eleito com maioria dos votos, e a promessa institucional seriam propostas pró-indígenas e leis ambientais. Seriam combinadas, no caso, né? Então toda a pauta ambiental seria também uma pauta indígena. E ali foram criadas algumas instituições e algumas leis para embasar essas mudanças, né, que seriam a Comissão Especial dos Povos Indígenas, a Lei Indígena, que cria a Corporação Nacional para o Desenvolvimento Indígena, um fundo de terra, que seria uma iniciativa de um fundo nacional para aquisição, para recuperação de terras indígenas, né, tradicionais, para devolução para os povos indígenas. Tem uma lei de estrutura ambiental, né, que cria CONAMA e COREMAS, que são tem a Comissão Nacional e comissões regionais do meio ambiente, que no caso trabalhariam ali em conjunto com as representatividades indígenas, as representações indígenas, né.
No caso, houve um período que gerou muitas tensões entre as lideranças indígenas, as lideranças Mapuche e o Concertação, em relação a projetos que impactariam diretamente a vida deles. E aqui nós entramos num período presidencial diferente, né, e decisões diferentes nesse quesito, decisões mais em prol da corporação. Então, no começo ali com Alvin, era muito mais sobre estruturar, né, essa questão indígena, em começar o desenvolvimento, mas muito pouco ações efetivas. E agora, quando seria, né, essa fase de começar essas ações, de realmente colocar em prática, tem algumas barreiras, alguns obstáculos muito significativos, entre eles o projeto da hidrelétrica Halco, e também a silvicultura industrial e disputas por terra. Silvicultura, no caso, seria grandes espaços, né, florestas, dedicados exclusivamente à plantação de árvores para retirar a madeira, ou seja, para as madeireiras utilizarem. Então, ali no caso do projeto da hidrelétrica Halco, ela perpassaria, né, um dos seus projetos perpassaria um território mapuche muito grande, causaria um impacto muito grande no modo de vida e também seriam desalocados, né, desalojados dali. Durante o governo do presidente Frei Ruiz Tagle, entre 1995 e 2000, houve uma continuidade dos subsídios governamentais aos latifúndios de madeira, que seria de silvicultura. No caso, esses projetos de subsídios, eles vêm desde Pinochet muito forte. Na verdade, ele é o que mais começa com isso, naquela parte da privatização da terra. E aqui, o governo do Frei, ele continua. Ou seja, até no primeiro governo Concertação, isso não é anulado. E acaba que esse projeto da hidrelétrica e os projetos de silvicultura, eles batem de frente com a vida indígena, com as demandas indígenas. O que ocorre é que a presidência, né, o Estado, ele usa algumas leis de segurança nacional, leis antiterrorismo, para barrar o movimento indígena, para barrar a função e a ação daquelas mesmas instituições que foram criadas pelo governo anterior, né? No caso, aqui nós temos um exemplo que 2 membros do CONAD se mostraram opostos ao projeto Halco, né? Eles se mostraram contrários em apoio à causa Mapuche, e o que o presidente Frei fez foi demitir eles e falar: então vamos colocar pessoas que vão apoiar esse projeto. Então se tornou muito claro ali qual era a prioridade do governo, né? Esse partido, ele sempre se mostrou, né, muito em prol dessas pautas, mas na hora da prática seria um conflito de interesses com a corporação. Aqui nós entramos num outro período de presidência, a partir do ano 2000 até 2006, com Ricardo Lagos. Ele tem uma promessa de maior resposta às demandas indígenas, né? Mas tem essa mesma limitação nas ações e o emprego dos mesmos instrumentos repressores. Então, basicamente, continuou essa onda, né? Não houve nenhum exemplo muito forte como o da hidrelétrica Halco, como os protestos que houveram em torno disso, mas também continuou essa tradição. No caso, sucedido o presidente Ricardo Lagos, teve Michelle Bachelet, ela teve uma aprovação no primeiro mandato, então não houve grandes escândalos em relação ao movimento indígena nesse quesito, e no segundo mandato dela, que foi 2014 a 2018, teve alguns significativos protestos estudantis, né? Eles queriam uma reforma mais ampla no âmbito da educação. Depois dessa questão da Michelle Bachelet, né, entre ali o primeiro governo dela e o segundo, tem o Sebastião Pinheira, que é o presidente atual do Chile, e ele começa com uma aprovação muito grande, tanto é que ele é eleito novamente após a Michelle Bachelet sair do governo, né, em meio a esses problemas, e ele entra bem nesse período da pandemia. Na verdade, ele entra um pouco antes, né, da pandemia de Covid-19 atualmente. E, no caso, ele recebe críticas, né, à má gestão da pandemia e à repressão dos povos indígenas. A gente vai comentar um pouco mais sobre o que essas críticas levaram, né, e como ela foi representada, o que ela trouxe de representação para a América Latina. Partindo daqui, nós temos o nosso último exemplo de nação, que seria o próprio Brasil.
Nós trouxemos um exemplo que seria a articulação dos povos indígenas do Brasil. Essa não é a única representação indígena, né, aqui no Brasil, mas ela é a mais institucionalizada, ou seja, que tem mais espaço político no meio institucional, e ela é mais reconhecida, por exemplo, pela ONU, ela é mais reconhecida nesses fóruns ambientais também que são feitos. Ela não é um movimento só, né, ou seja, ela tem algumas representações, a gente vai comentar um pouco delas agora. Ela foi criada no acampamento Terra Livre, em 2005. Esse acampamento Terra Livre, ele é um movimento por terra, né, pela posse da terra e pelo uso dela, e ali se levantou muito forte a questão indígena, e se juntou a algumas representações, que a gente vai falar agora, que seria a articulação dos povos indígenas no Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, o Conselho do Povo Terena, a articulação dos povos indígenas do Sudeste, a articulação dos povos indígenas do Sul e a Grande Assembleia do Povo Guarani, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira e a Comissão Guarani e Virupá. Essas representações, elas estão espalhadas, né, ao redor do país, e ali tem algumas estruturas, ou seja, alguns pontos de ação que são feitos, que é o acampamento Terra Livre, tem todos os anos, uma comissão nacional permanente no Distrito Federal, ou seja, na capital do país, um Fórum Nacional de Lideranças Indígenas e organizações indígenas regionais. Tudo isso é o mais estrutural, porque nós pegamos, né, alguns exemplos mesmo do site oficial do APIB, de algumas palestras, algumas falas deles sobre o movimento. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa ação efetiva. Aqui, nós vamos falar um pouco sobre o acampamento Terra Livre, né? A gente já falou, na verdade, só complementando. E sobre a Covid-19, nós temos uma campanha sobre a vacinação. No caso dessa vacinação, tivemos um caso, né, no governo Jair Bolsonaro, em que a vacinação para indígenas ela foi restrita apenas a povos indígenas aldeados, ou seja, apenas para os povos indígenas que estavam nas regiões de reserva, nas regiões demarcadas, né? Ao mesmo tempo, antes da pandemia, lá em 2018, 2019, houve um movimento muito grande desse mesmo governo para diminuir a demarcação indígena. Até tem uma fala muito emblemática desse mesmo presidente falando que não teria 1 centímetro de terra indígena demarcada, né? Isso mostra, no caso, um projeto muito forte em relação aos indígenas, né? Projeto de desarticulação, ou seja, ao mesmo tempo se fala de uma, como posso dizer, a legitimidade indígena, ela se dá nessas terras demarcadas, ou seja, só receberia vacina quem tivesse nessa terra demarcada, mas ao mesmo tempo você quer diminuir as terras demarcadas e dizer que eles não têm direito a nenhum centímetro. Isso é muito forte, isso significa algo muito importante nessa questão política. Aqui nós temos um vídeo curto da Alessandra Corapi Munduruku, ela falando ali no Congresso, né, sobre a questão dos garimpeiros e de uma invasão de terras que estava acontecendo. Isso foi, acredito, em 2018. E aqui nós podemos ver qual é a reação, a posição desse Congresso em relação à fala dela. Tudo que está provado aqui está acontecendo. Os garimpeiros estão invadindo as terras, os madeireiros estão invadindo nossas terras. É para grilagem. Eles estão comprando terra, estão invadindo terra, e a nossa terra não é demarcada. Por quê? Não é demarcada nossas terras, porque as terras indígenas não é demarcada. Os outros têm a obrigação de entrar nas nossas terras, mas o governo não dá a obrigação de demarcar nossa terra. Os nossos caciques estão ficando doentes, porque todo dia não consegue mais fazer uma roça, porque é preocupado. O que é que saiu mais? Saiu que a FUNAI não existe mais. Estão colocando ruralista, estão colocando a FUNAI para a agricultura. A Damares, que mulher é aquela? A Damares, aquela mulher não representa nós indígenas, não. Porque os evangélicos estão entrando sim na nossa terra para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, agora quer tirar a nossa alma. A nossa alma, ela não conhece quem é indígena, ela não conhece a terra indígena, ela não conhece o rio, ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe, a Tereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para ele que
ela vai criar mais frutos e as flores vão espalhar. No caso, nessa fala, a Alessandra também ela traz uma questão muito importante, que foi a desarticulação da FUNAI. Tiveram dois momentos muito significativos, que foi a mudança da FUNAI para pasta, né, de direitos humanos, ocupada pela Damares, que ela cita bastante nesse vídeo, e também sobre a questão da agronomia, né, da pasta de agricultura. A questão da demarcação das terras no governo Bolsonaro, ela foi passada para essa pasta de agricultura, o que se torna, né, como a Alessandra apontou, muito significativo para que tipo de decisões vão ser tomadas, para que tipo de ações vão se dar efetivamente nesses territórios, como essa invasão que ela está citando ali nas terras dela. Aqui nós vamos comentar um pouco sobre alguns protestos que aconteceram no Chile, né? Essa foto é de 25/10/2019, ela circulou bastante na internet e foi uma fotografia da Susana Hidalgo. Ela é uma moradora do Chile e esses protestos foram em relação a algumas decisões do presidente Sebastião Pinheira. Ele instituiu, né, um toque de recolher lá no Chile e algumas repressões a movimentos indígenas que estavam acontecendo. Então, aquela má gestão da pandemia que a gente tinha comentado e também essa questão do movimento indígena no governo Sebastião Pinheira, ele é muito criticado. E nessa imagem nós conseguimos ver, em meio aos protestos, em meio à bandeira do Chile, né, que tem algumas ali, no topo dessa torre de pessoas tem ali a bandeira Mapuche. E, no caso, que foi comentado, né, que o Chile teria despertado, ou seja, depois de uma sucessão de repressões ao movimento indígena, uma sucessão de repressões àquilo que havia se proposto, né, depois da ditadura de Pinochet, aconteceu essa questão, esse levantamento, né, do movimento no final de 2019, e no caso, depois disso também houveram, né, uma sucessão de protestos, mas esse foi um dos mais significativos nesse quesito. Voltando um pouco na questão da Bolívia, a gente vai comentar agora sobre duas correntes diferentes que tiveram sobre essa questão do golpe do Evo Morales, que levou à renúncia dele. A primeira imagem a gente tem apoiadores, e na segunda e terceira imagem nós temos manifestantes que se reuniram contra. No caso, é a mesma cidade, né, em La Paz, o mesmo mês e o mesmo ano, mas são duas correntes diferentes, né? O que levou a esse golpe foi a última eleição, né, no caso, em 2019, os resultados iriam favorecer Evo Morales, né, no caso ele seria eleito, mas a oposição ela lançou algumas dúvidas em relação à fidelidade do processo, ou seja, se houve ou não uma manipulação, uma corrupção ali no meio para que o Evo Morales ganhasse. Eles levaram essas preocupações, né, à Organização dos Estados Americanos, e foi concluído ali de que ele teria fraudado, teria alguns indícios de um assediamento às populações bolivianas, né, para votar no partido do MAS. No caso, após esse acontecimento, houve um convite das Forças Armadas ao Evo Morales se retirar da presidência, então foi quando ele renunciou, né? E recentemente nós tivemos algumas notícias sobre algumas prisões e denúncias, né? Sobre o governo da Janine. No caso, seria a presidente do Chile, da Bolívia, antes do Luiz Arce, que seria o presidente atual da Bolívia. No caso, a Janine Áñez, que foi a presidente nomeada, né, depois que o Evo Morales renunciou, seguido ao Evo Morales renunciar, na verdade, houve uma série de renúncias, então o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, na verdade, renunciaram também, e acabou que a Janine Áñez, ela acabou assumindo por um período, e recentemente, né, durante o governo do Luiz Arce, ela houve algumas acusações, inclusive a prisão dela, né, por suspeita dela ter se envolvido no golpe que levou à renúncia de Evo Morales, ela e um outro ministro também, tá? O Luiz Arce, atual presidente, ele é do partido MAS também, então após a saída da Janine Áñez, que era do Partido Cristão, veio
esse novo governo do MAS. Então, tem essas duas interpretações que acabam sendo complementadas pela prisão da Jeanine atualmente. Aqui nós temos uma imagem muito significativa desses protestos na Bolívia. O ex-presidente Evo Morales, ele deu uma declaração à ONU sobre esses protestos, né, pedindo que houvesse alguma intervenção para que parassem essas repressões violentas, porque acabou causando a morte de muitos civis. Aqui nós temos uma mulher indígena, né, ali pacificamente, com uma roupa branca e também com bandeiras brancas hasteadas, e no outro lado da fotografia, nós temos um membro das Forças Armadas, não consigo identificar aqui se seria da polícia ou do exército, efetivamente, mas ele está com uma bomba em mãos e também com aquele instrumento que eu também não sei o nome, que seria para se defender e atacar ao mesmo tempo. Então, nós temos uma foto muito significativa de como é a resposta estatal, a resposta aos protestos, a resposta a essas intervenções. Para finalizar, nós temos mais algumas imagens aqui do movimento no Brasil, né, dos movimentos indígenas no Brasil. Essa primeira imagem, ela é de 2019, e é sobre aquela questão que eu estava comentando mais cedo, sobre o enfraquecimento da FUNAI, né, no governo do presidente Jair Bolsonaro, onde a questão da demarcação foi passada para a agricultura e a FUNAI perdeu a autonomia, ou seja, foi inclusa dentro de uma pasta de direitos humanos, em que, no caso, segundo a opinião da Alessandra Mondocuru, não é uma representação boa para os indígenas, não é algo que favorece as pautas indígenas no geral. Essa última foto, ela é um pouco mais recente, né, da Wanda Ortega Huitoto. Ela foi a primeira indígena no país a receber a vacina da Covid-19, ela é técnica de enfermagem, e ela fez algumas declarações, né, informando que esse foi um ato político, até pela posição dela a gente consegue perceber, e ela denunciou a exclusão de comunidades não aldeadas no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Para finalizar a nossa palestra, eu queria apontar um pouco sobre essas questões, né? Essa conjuntura nos últimos anos na América Latina, principalmente nesses 3 casos que a gente viu, do Chile, do Brasil e da Bolívia, eles representam um mesmo movimento, né? Embora não seja o mesmo país ou os mesmos contextos detalhadamente, o conservadorismo ele tem tentado de algumas formas, tomar o poder novamente, né, depois de uma série de governos de esquerda, de governos com pautas um pouco mais sociais, houve uma volta a esses movimentos mais liberais, aos movimentos de direita. No caso ali da Bolívia, teve essa intervenção, né, também com uma suspeita de ser uma intervenção com a ajuda dos Estados Unidos em algumas questões, envolvendo questão de mineração, envolvendo algumas questões econômicas também, que a gente não vai ter tempo de tratar aqui numa amplitude, mas isso tudo para relatar que essa conjuntura na América Latina, ela não é exatamente uma coincidência, elas se relacionam entre si, né, e os apoios entre os governos, eles representam também um projeto político para a América Latina, dela permanecer naquela posição que o Galeano estava falando, de produtora de riquezas para fora, ou seja, para a Europa, para os Estados Unidos, para os países que não são desse meio, né, não são da América Latina, e manter a subjugação dos povos nativos, principalmente, né, e tendo isso como base, é muito importante saber que existe a resistência indígena, né, na América Latina, ela sempre existiu, ela não deixou de existir depois que os livros de história pararam de citar eles ali nos acontecimentos, mas eles resistem até hoje, são movimentos em crescimento, movimentos cada vez mais concisos, né, e mais desesperados também quando se trata agora da pandemia da Covid-19, ele se torna mais urgente ainda por essa questão das mortes e da violência que se torna mais escancarado. Aqui no final, a gente tem bibliografia, algumas sugestões, quem quiser tirar um print, ver certinho essas referências,
vai ficar aí, e também a gente vai deixar na descrição, e qualquer coisa também, se acharem que tem mais alguma sugestão, pode pôr nos comentários, beleza? Muito obrigada pela presença aqui. Eu vou passar agora para o Melk fazer uma fala. É mais ou menos isso então, pessoal. A gente finaliza aqui a nossa segunda palestra, nossa segunda discussão do projeto. Fique ligado aí para uma terceira discussão e para a quarta discussão também, que está no programa. E agradeço aquele que assistiu, aquele que está aí, aquele que vai fazer um comentário, que ele vai compartilhar. E eu peço que vocês participem, que vocês comentem, que vocês construam essa discussão com a gente, porque esse é o objetivo do canal, no fim das contas, é possibilitar uma discussão a partir da América Latina e, em conjunto, construir essa mesma América Latina que a gente está discutindo. Alguma palavra final, Gi, pra gente só dar tchau, pessoal? Não, tranquilo. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo, pedir essa colaboração aí nos comentários, que é muito importante pra gente, até para desenvolver as próximas palestras. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.